Pois bem, eu vou começar fazendo pergunta, tá certo? Uma pergunta, e aí, posteriormente, vocês ficam à vontade. Eu queria ouvir do senhor, doutor, o que realmente está... tem se falado muito de controle de natalidade, né? E aí eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, na sua visão, esse controle de natalidade é com verdadeira preocupação mesmo de natalidade ou tem alguma coisa por trás, porque essa preocupação, de certo modo, até de forma excessiva, nessa a ideia do controle de natalidade? Inclusive, eu não sei se o senhor assistiu, tem um filme na Netflix chamado Onde Está a Segunda? Que não assisti. Assistiu não, né? Que é um pessoal que um homem vive a ideia do mundo do filme é que você não pode ter muitos filhos. E o homem, então, ele tem 7 filhos. E para cada um ele bota o nome da semana. E cada um vai saindo no dia certo da semana, para não confundir, porque são gêmeas, né? E aí a ideia é que cada um tem ganha o nome da semana, para que as pessoas pensem que ele só tem uma filha, mas na verdade são 7 gêmeas, né? E entendi. Cada uma sai num dia diferente. E aí é um filme triste, porque no final, eu não vou dar spoiler, né? No final se descobre que ele tem mais de uma filha e mata as filhas, é bem triste, né? Então, você percebe que até mesmo na ficção já tem essa ideia do controle de natalidade, fala muito sobre isso. E como a gente tem falado sobre contraceptivos, também envolve essa questão do controle de natalidade, mas afinal, por que isso? O que é isso? Verdadeiramente, qual é a preocupação? Ou só está usando isso mesmo para empurrar nas pessoas o contraceptivo? Certo. Onde está a segunda, Onde está a segunda? Eu vou tentar assistir esse filme depois. Agora já sabendo o final, né? Infelizmente, mas tudo bem. Vamos lá. Tem um outro upgrade no filme que eu posso... ela está dizendo ali que tem um upgrade, tem coisa aí que eu posso explorar além de saber esse dado. Muito bem. É lógico, sim, não há nenhuma preocupação em controlar a natalidade das pessoas. Não há nenhuma preocupação real daqueles que governam o mundo em fazer com que as pessoas tenham a alegria de controlar a quantidade de filhos que terão em sua casa. Na verdade, quem governa o mundo, basicamente, são grandes metacapitalistas. Pessoas envolvidas em grupos metacapitalistas, como o grupo Bilderberg, o grupo Ford e tantos outros, que estão para além do capital, né? Mudanças nas bolsas de valores não mexem nada em absoluto com essas pessoas. E essas pessoas sim têm uma agenda. Há uma agenda, não é uma agenda secreta, é uma agenda aberta, que está disponível na internet para você saber o que essas pessoas pensam. A Revolução Sexual, por exemplo, tem um documento na internet e você vai ver o documento Agenda Gay. Dá uma olhadinha lá na Agenda Gay e você vai ver que esse documento, datado de 1986, já diz e descreve o que é que eles querem, o que aqueles que são homossexuais ativistas querem. Eles querem acabar com a heterossexualidade, eles querem acabar com a família e eles querem acabar com o cristianismo. Esses globalistas descobriram que ainda o único entrave para o total controle hegemônico e mundial deles ainda é a cultura judaico-cristã. A cultura judaico-cristã, primada nos valores da família e centrada em Deus, é um grande empecilho para a cultura de dominação e a política de dominação que esses metacapitalistas têm, juntamente com outros grandes banqueiros. Um banqueiro muito famoso, o senhor George Soros, ele financia o esquerdismo na América Latina e financia o esquerdismo nos Estados Unidos também. Ele é um dos que agenciam essas clínicas de aborto, ele é um dos que agenciam o movimento LGBTQI aqui no Brasil, ele é um dos que financiam e patrocinam essas paradas gay. Tudo isso com o dinheiro dele, desse banqueiro, que não vai sofrer interferência nenhuma porque é um dos homens mais ricos do mundo.
E o que é que ele quer agenciando isso? Ele está preocupado com a liberdade sexual dos homossexuais? Ele está preocupado com a felicidade dessas pessoas? Não. É que ele percebeu que a felicidade dessas pessoas leva à supressão do cristianismo. E a felicidade dessas pessoas colocada como dominante leva à supressão dos valores cristãos. Então o que é que eles querem, no final das contas? Eles querem acabar com o modelo familiar como unidade essencial, como célula máter da nação. Eles querem acabar com a família brasileira, com a família mundial. Além disso, eles querem também fazer isso com algumas estratégias. Sexo livre, liberdade sexual para todo mundo, poliamor. Agora já se pode casar com 2, 3, 4, 5, 10 pessoas e constituir uma união conjugal legalizada com essas pessoas em muitas partes do mundo. Ora, o que isso é, senão um tapa na cara dos cristãos? Que tentando combater isso e tentando ter o direito de falar contra isso, são suprimidos, são chamados de homofóbicos, são taxados como pessoas que discriminam os outros, e agora leis cada vez mais assim, duras chegam à nossa sociedade ao ponto de a gente poder até ser preso por falar isso. Então eu penso, pastor, que por trás de toda a gama de controle de natalidade, há interesses governamentais também, há interesses financeiros de grandes grupos, há interesses de manipular as pessoas. Porque uma família grande, uma família farta, uma família em que o pai de fato é o líder do lar, não dará lugar facilmente à interferência governamental, ao desejo de políticos que querem dominar e ter uma teoria de domínio. Então eu penso que basicamente domínio estatal está por trás disso aí, supressão dos valores judaico-cristãos, uma tentativa no globalismo hoje de acabar com as barreiras nacionalistas e o Estado cada vez ter menos eficácia, ao ponto de que instituições internacionais como a ONU seja o grande agenciador dessas minorias e facilitem estratégias para que essas minorias cresçam, que é justamente a estratégia do controle de natalidade. De maneira que mesmo um líder que queira combater isso, ele não vai conseguir. Por quê? As barreiras nacionais estão cada vez mais tênues, cada vez mais difíceis de controlar, ao ponto de que eu penso que o que é que nós como igrejas podemos fazer quanto a isso? Não cair na onda de que isso é uma coisa boa e agradável e desejável pelo governo para nós. Não cair na onda da mídia, da Rede Globo, que anticoncepcionais vão trazer aquele alívio e aquele bem-estar ao casamento. E, ao mesmo tempo, entender que há interesses escusos da parte de grandes políticos, de grandes grupos financeiros, e a estratégia que eles usam é fomentar ativistas gay, ativistas também do campo do feminismo, para tentar achincalhar e vilipendiar o nosso objeto de culto. Acabar com igrejas, fazer chacota com objetos de culto cristão, fazer chacotas com Jesus. Então, eu penso que é por aí. Pronto, alguém? Gabriel? Leva lá para o Gabriel. Deixa eu tentar aqui formular direitinho. A gente até percebeu um pouco da visão, no início o senhor falou da palestra, como normalmente era visto os filhos antigamente, nesse período matriarcal, né? Sempre foram vistos como uma bênção e as mulheres desejavam muito. Tem até um artigo do senhor que o senhor expõe essa diferença, que usa aquele relato de Raquel, né? Que ela lamenta muito o fato de não ter filhos, porque essa era a visão tradicional, né? Filhos são a bênção, tê-los é uma maravilha e não tê-los é um problema. Infelizmente hoje a gente vê o inverso, né? Tem se perdido e a cada dia as mulheres, eu quero manter essa linha, especificamente muitas mulheres têm, por essa influência do feminismo, por essa influência da revolução sexual, visto os filhos como um problema, levantado uma bandeira de independência, de não querer ter filhos, de manter a sua vida com o seu esposo ou sozinha e não querer filhos. Eu queria que o senhor oferecesse alguns conselhos para pessoas, mulheres que acabaram de casar, que já são casadas, jovens que pensam em se casar, que têm aderido a essa mentalidade de não ter filhos, de viver a sua vida independente, porque filhos são um problema.
quais conselhos práticos o senhor ofereceria para que essa visão fosse alterada e elas pudessem aderir a essa visão bíblica de que filhos são a bênção do Senhor? É isso. Ok. Bom, em primeiro lugar, entender o cerne de um casamento, em que consiste o relacionamento, e que fatores individuais ou particulares da sexualidade estão implicados num casamento. Então, existem alguns fatores. A satisfação mútua, né? O desejo sexual, a alegria na alegria do outro, ou o desejo que o outro esteja bem, né? A completude, a provisão e, logicamente, a alegria sexual e, por sinal, a reprodução sexual. Quando o particular da reprodução sexual isoladamente não é visado, o desequilíbrio vai ser passado para todo o restante dos particulares no casamento. É só você pensar como tudo isso é um plano só, em que se você tirar um pedaço do bolo, vai ficar faltando algo ali. Então vamos pensar aqui, por exemplo, se você é casado e você não está mais desejando a sua esposa sexualmente. Isso vai alterar ou não os outros fatores do casamento? Hein? É lógico que vai. Porque por não desejá-la, talvez a diminuição do intercurso sexual vai ser bem maior, você vai fazer menos a prática do sexo. Talvez você não vai tratá-la tão bem quanto tratava anteriormente. Talvez você não vai dar mais atenção a ela, aos anseios da sua esposa. E talvez você vai tentar fazer com que isso seja, vamos dizer assim, colocado ou recolocado em sua vida a partir de fatores outros, como diversão, sair com os amigos, uma amizade em que você dá mais atenção a um colega do que a sua própria família, e descambando já para o campo do pecado aberto, a traição. Então, quando acontece isso, em um dos particulares, todos os demais vão ser afetados. Quando a pessoa deixa de desejar ter filhos, por sinal, todos os outros aspectos vão ser afetados. Quando eu não quero ter filhos, a minha relação sexual vai ser afetada. Como? Eu vou tentar usar mecanismos para não tê-los, né? Consequentemente, a minha vida e a minha psicologia vai ser modificada. Porque eu vou estar alegre, porque o meu desejo de não ter filhos está sendo satisfeito. Consequentemente, eu vou continuar perpetuando esse desejo. E pode chegar o momento em que 5 anos para eu ter filho. E chegue esses 5 anos e você deseja mais 5 anos de não ter filhos. Entende? Então, psicologicamente, vai trazer essas implicações também. Mas eu colocaria aqui também uma outra coisa. Em geral, as mulheres também, junto com os homens, é lógico, estão transferindo o desejo por filhos por coisas outras mais práticas, que dão menos trabalho e que não dão tanta dor de cabeça. Muitas vezes só usar aí uma vassoura ou alguma coisa para limpar o cocô no chão, né? Que são os animais, né? Então, em geral, a transferência do desejo por filhos tem sido transferido pelo desejo e a afeição por animais. Eu tenho animais e eu sei como a gente se afeiçoa por eles. E eu sei o quão profunda é a relação de afeição que você pode desenvolver por um cachorro, por um gato. Mas eu quero dizer uma coisa. Nunca um cachorro e um gato poderá ocupar o lugar de um ser humano. Nunca. Porque ele é cachorro, ele é gato, categoria animal. Categoria cuidados domésticos. O ser humano é que possui a imagem e a semelhança de Deus. O ser humano é que foi feito para ser educado aos padrões das Escrituras. Você não pode colocar um catecismo menor para um cachorro. Você não pode ditar um versículo da Bíblia para um gato, né? Você pode até afeiçoar-se a ele pode até dormir na sua cama, mas ele nunca será o seu filho. Então, eu quero dizer, em outras palavras, pense no filho como a cereja no bolo, como o cume da relação, como o ápice do relacionamento. Quando se diz que o ápice do relacionamento é o sexo, é porque é no ápice do sexo que os filhos potencialmente podem ser reproduzidos.
E é nesse deleite conjugal que você tem com a sua esposa que a sua afeição a ela pode aumentar e você pode amadurecer espiritualmente, psicologicamente, financeiramente com filhos. Ah, mas eu não tenho emprego. Então, cuide de se empregar, cuide de se qualificar para ter um emprego. Porque se você não tiver empregado, então você não pode nem casar, né? Você talvez vai ser uma irresponsabilidade você se casar sem ter condições de prover a filha de alguém, né? O pai dessa moça talvez vai ficar muito preocupado em saber que uma pessoa sem emprego ou alguém que não está muito preocupado com o trabalho vai casar com ela. Então, primeiro, para os solteiros, por que é que eu quero me casar? É para ter uma mulher bonita, para me servir sexualmente e emotivamente e com as minhas afeições, e para que eu sirva a ela, é para isso? Então, você precisa rever o seu conceito de casamento. Porque é lógico, você gosta de uma mulher bonita, quem é que não gosta? Né? Quem é que não quer ter uma esposa bonita para os jovens? É lógico que quer ter. E a mulher vice-versa, quer ter um homem bonito. Mesmo que o bonito seja só nos olhos dela, né? Ou a bonita seja só nos olhos dele. Mas ele quer. Né? Mas é só para isso o casamento? Não. É para amar incondicionalmente na tristeza, né? Na alegria, na saúde, na doença. E muitas vezes você não implica e não percebe as implicações de um casamento como um chamado, como uma vocação também, eu penso. Casamento é vocação. Você não sabe se a sua esposa vai sofrer um acidente, vai ficar paraplégica. E se a sua motivação era apenas o elemento estético, então o seu conceito de casamento era frágil, era fraco, consequentemente você vai abandonar a sua esposa, se era só isso. Mas se você tinha um conceito mais amplo de entrega mútua, e de entrega mútua a filhos que serão seus herdeiros, então você vai ter um outro conceito. Mesmo a esposa paraplégica, mesmo a esposa doente, você vai cuidá-la como ela sendo ainda na noite de núpcias, a mulher mais bonita do mundo. E vai cuidar dos filhos como sendo as pessoas mais importantes que você tem na sua casa. E você vai cuidar deles ao ponto de vê-los como seus herdeiros. E quando chegar a velhice, se você não fizer assim, é bem possível que você se arrependa de ter postergado ter filhos. Então, pensar no que a Bíblia fala de casamento. Casamento é muito mais do que estética, casamento é muito mais do que sexo. Na sua velhice, você vai conversar com a esposa, e se não tiver filhos, não vai ter filhos para conversar. Se não tiver filhos, não vai ter netos, né, para você caducar, né? Se você não tiver filhos, não vai ter netos para você se deleitar na terceira geração, e nem bisnetos na quarta. Então eu penso que os benefícios psicológicos, os benefícios de maturidade, em pensar em ter filhos, são muito maiores do que qualquer estimativa de projeção financeira. Eu vou esperar um pouco mais até eu enricar. Né? O brasileiro é assim, ele espera ficar rico para poder começar a estudar, né? Não, você tem que começar a estudar agora. Mesma coisa, não, eu vou esperar uma situação ideal para eu poder ter a minha esposa. Não, você tem que pensar na sua esposa agora. E adequar-se a essa esposa no sentido bíblico, de tentar mudar a sua situação financeira é agora para isso. E a sua situação intelectual agora para isso. E a sua situação psicológica agora para isso. E pensar nos filhos também. Porque do contrário, aí vai acontecer como está acontecendo indiscriminadamente no meio cristão. Um divórcio atrás do outro. Começa não desejando filhos, começa transferindo o amor dos filhos para outras coisas, para animais, para outras pessoas, e termina se divorciando. Então, eu acho que essas linhas aí podem dar uma grande ajuda. Ok. Sara. A minha pergunta já foi respondida agora de forma nas entrelinhas, e no final o senhor já abordou bem, porque a minha pergunta era relacionada à situação financeira. A gente escuta muito jovens casais ou casais que já são casados há um tempo. Essa situação financeira, ela pesa de certa forma. E eu vi num programa de TV, por acaso, uma brincadeira lá que estava acontecendo nesse programa de TV, e ele fazia pergunta, e haviam duas situações, e você tinha que dizer o que era mais caro. E a pergunta era, o que é mais caro, ter filho ou ter um cachorro? E aí, óbvio, né, no final,
a apresentadora falou lá, com resposta lá numa pessoa requisitada, e sim, o filho é mais caro, você vai gastar em média R$28 mil para um filho e tal e tal. Então, no final, ela quis dizer que é melhor você ser pai e mãe de um pet do que você ser pai e mãe de um filho, de um ser humano. E a minha pergunta era relacionada a isso, né, que conselhos daria para esse casal que acaba retardando ter filhos por conta da situação financeira, né? Esse presente século sempre tem essa visão de que ter filho é caro, é muito caro, você tem que dar tudo bom e do melhor, então tá bom demais. Então, eram conselhos bíblicos, né? O senhor já deu algumas pinceladas aí na resposta com relação à pergunta do Gabriel, mas era dentro disso, se o senhor quiser dar mais alguns conselhos relacionados a isso, a esse casal que tem medo de ter filho porque a minha vida financeira não é boa, né, o que, na verdade, está por trás de tudo isso. Então, era relacionado a isso. Que tipo de conselho dá a este casal? Isto aí está incluso também em um dos parâmetros da agenda da revolução sexual, da agenda globalista mundial. Pense bem, a agenda globalista, ela quer nivelar todas as pessoas por baixo, no padrão de pobreza, né? Então, por isso, impostos altíssimos, né? A população cada vez mais empobrecida, os impostos gerando dividendos e lucros para poucos capitalistas, né? Eu sou capitalista, mas, em geral, isso aí é o capitalismo selvagem, que eu poderia colocar assim, e o governo se alimentando disso, né? Se alimentando da miséria alheia. E a gente pôde perceber aí o que aconteceu de benefícios para muitos países com dinheiro que deveria ser destinado exclusivamente ao nosso. O que é que acontece? As pessoas empobrecem, têm pouco dinheiro, não têm emprego, aí o Estado gosta disso, porque por detrás da filosofia deles, eles não querem que as pessoas se casem e nem querem que tenham filhos. Então eles já jogam a dificuldade financeira para inibir a presença de filhos e a presença de casamentos. Uma outra coisa que eu queria deixar claro é o seguinte: muitas mulheres inférteis e muitas mulheres que optam por não ter filhos por um momento, se apegam a animais. Eu não estou falando contra isso. A minha esposa tem lá, a gente tem 3 gatos e 2 cachorros, né, lá em casa. E eu mesmo sou muito apegado aos meus animais. Mas quando o meu apego ao animal está maior que o meu filho, então aí eu tenho que olhar para mim e dizer, tem alguma coisa errada aqui, né? Então, não é disso que eu estou falando. Eu respeito as irmãs que têm os seus animais de estimação, que cuidam dos seus pets e que se deleitam com eles, amém, né? Vou dar um exemplo. A teóloga Norma Braga e o André Venâncio, eles têm animais, eles têm gatos na casa deles. E ela gosta e tem uma afeição profunda por esses animais, né? Ela até, numa linguagem metafórica, chama os seus gatos de filhos, de uma maneira autêntica, né? É lógico que ela sabe que gatos não são filhos da mesma maneira que crianças são filhos. Ela sabe disso. Mas ela usa essa linguagem, tamanha é a afeição que ela tem por esses animais e também por conta dela não ter filhos. Entende? Então, não é que ela transferiu a Norma Braga aí, neste caso, o amor dela para os gatos. Mas eu estou falando daquela que, tendo filhos, transfere a coisa para os gatos, ou daquela que não quer ter filhos e, por isso, tem os pets. Uma terceira coisa é o seguinte: eu estou com problema financeiro. Tá bom, você está com problema financeiro. Então você tem que se qualificar, você tem que se graduar e tem que arrumar um emprego compatível com a graduação que você tem. Então, em geral, é fácil, por exemplo, uma pessoa que se graduou em medicina ou se graduou em direito, para ela aguentar a coisa. O difícil é um irmão, vamos dizer assim, que ganha um salário mínimo e a namorada ganha um salário mínimo. Como é que os dois vão se casar, né? Bom, vão ter mais privações, vão ter que ter um padrão de vida menor, mas se esperarem ter um salário, um mega salário de 3 salários ou 4, 5 salários, que não é da realidade deles e eles não procuraram qualificação para isso, então eles nunca vão se casar. Então, se o padrão deles é esse, vamos casar, vamos, a nossa realidade é essa, nós vamos crescer a partir daqui. E muitas vezes o casamento traz uma maturidade financeira e leva o casal a economizar, a ter uma boa disposição para isso, e os filhos também. Porque a chegada dos filhos, ao invés de causar um gasto excessivo, vai causar o quê? Economia. Porque
Por causa dos filhos, a mulher começa a economizar, começa a ganhar presentes, tem um chá de bebê, tem a família que está por trás, tem o pai que vai dar um suporte financeiro. E a partir dali, o casal pode ganhar reserva financeira e maturidade para poder crescer. Eu penso que não é empecilho. Se você tem dificuldade financeira, um filho pode ser uma bênção. Agora, com responsabilidade e procurando também se qualificar o máximo que puder para ter bom sustento para a sua mulher e para o seu filho. Estava pensando aqui sobre o pessoal da geração anterior, né? Tinham muito mais limitações e conseguiam ter muito mais filhos do que agora. Eu acredito que ter filhos no passado era bem mais difícil do que agora. Nós temos muita praticidade nos nossos dias, máquina de lavar, tantas outras coisas que favorecem, na verdade, e que torna mais prático e mais fácil. Fralda descartável, né? A mulher antigamente era agricultora. Né? Então era um negócio bem mais complicado e isso não impedia. Eu acredito que muito também se deva na questão da visão sobre filhos. Eu acredito que as pessoas do passado não têm essa visão que essa geração tem de terem filhos e, de certa forma, acabam os idolatrando por querer dar a eles tudo o que esse mundo de melhor pode lhes oferecer. E isso se torna muito caro. Exato. Então a maioria dos pais tem isso. Consumismo excessivo. Isso, então eu quero ter um filho, mas para dar tudo... As pessoas do passado não tinham essa mentalidade de ter um filho para dar a ele tudo que o mundo poderia oferecer de melhor. Hoje as pessoas têm, eu acredito que esse desejo de dar aos seus filhos o melhor que se pode se dar, né, aqui, faz com que eles não os tenham. Porque se eu não tenho condições para dar tais coisas, então eu não tenho. E é nessa mesma mentalidade vai o casamento. Eu não me caso porque eu não tenho condições para dar à minha esposa o melhor que eu poderia dar. E às vezes até desculpas piedosas. Não, eu não vou ter o filho agora porque eu quero ter melhores condições para dar o melhor para ele. Não, eu não quero casar agora porque eu quero dar para minha esposa o melhor para ela. Nunca casa e nunca tem filhos. Porque sempre tem uma desculpa piedosa, mas que no final das contas é só uma desculpa para não casar e não ter filhos, né? Eu acho que quem quer ter filhos não deve projetar a vida para viver confortavelmente. Eu acho que quando você planeja ter filhos, você já tem que pensar e entender que você vai viver com menos, com mais restrições e etc, né? Tendo o que comer e tendo o que vestir, né? Vivais bem para a glória de Deus, né? Essa é a recomendação bíblica. Não diz que você tem que lutar para ser rico. Então, uma pessoa que ganha um salário mínimo, 2, ela tem como conseguir o que comer e o que vestir? Tem, né? Há incentivos governamentais para os mais pobres, há meios de se conseguir empréstimos mais facilmente, de maneira que essas pessoas, mesmo com dificuldades, elas vão ter o básico: comida, vestimenta e abrigo, casa, moradia, né? Agora, uma outra estratégia exatamente do globalismo e da revolução sexual é o consumismo excessivo. Você tem a sua mídia, né? Você tem o WhatsApp, você tem Facebook, você tem Instagram. No Facebook, se você pesquisar um livro, vai na Amazon, pesquisa um livro, depois lá na sua timeline do Facebook vai aparecer aquele livro e livros correlatos. Se você pesquisar uma camisa, quando você for no seu Facebook, está lá o comercial daquela camisa e de camisas que tem relação com aquela marca. Ou seja, um bombardeio visual para que você tenha o desejo de comprar aquela coisa. E você finda comprando, né? E daqui a pouco, a submissão dos pais aos filhos também. O filho vê demais e o pai, por amar o filho de uma maneira errada, inadequada, finda comprando tudo o que o filho quer. Então aí é iPhone, iPad, tablets, roupas à moda, as bolsas mais caras, né? E aí aquele famoso comercial, né? De uma calça para uma menina, né, tal, de 16 anos é mais de R$300, né? E a mulher vai comprar, né? Vai comprar. Ok. Alguém? Lucas? Minha mãe? Pergunte. Quando a mulher é violentada e engravida, qual a solução viável diante do Senhor? Diante do Senhor é não comer. Você. Para mim? Como médico, Não cometer o aborto. É não abortar. É não tomar o remédio, o misoprostol,
para abortar. Agora, as implicações posteriores fica a critério da família em aconselhamento pastoral. Aí eu passo até o pastor, numa situação dessa, pastor, levando então de tabela a pergunta para o senhor. Do ponto de vista médico, eu acho que é um aborto. Você tomar a pílula do dia seguinte, você tomar o levonorgestrel, ou você tomar o Citotec, mesmo que seja violentada. Por quê? Onde é que começa a vida para o crente? É quando o espermatozoide se junta com o óvulo, e ali forma o ovo ou o zigoto. Ah, mas mesmo o espermatozoide de um estuprador? Mesmo o espermatozoide de um estuprador, com o óvulo de uma moça que foi violentada, formou uma nova vida. E se é uma vida, se você interromper ali, você vai matar. Então, na minha opinião, como médico cristão, eu não aconselho a praticar o aborto, nem no caso de estupro. Agora, as implicações teológicas, psicológicas, eu deixo com o pastor Adelmo. Tá bom. O nosso direito de resolver um problema nosso, eu acredito que o nosso direito sempre encerra no direito do outro, né? Então, é preciso entender que, ainda que haja uma gravidez indesejada, no caso de uma situação como essa, né? De uma mulher que foi violentada e ela acaba gerando um filho de uma situação complicada, ela precisa entender que a criança que lá está, ela tem o seu direito à vida. E a situação que aconteceu não dá o direito à mulher, à mãe, portadora da criança, matar a criança, né? Então, o correto a se fazer é fazer com que ela tenha a criança, e aí pode-se trabalhar as questões afetivas, para se ela vai desenvolver a afeição suficiente para criar a criança ou não. Caso ela não consiga superar o trauma, iremos então trabalhar de uma maneira onde ela possa dar esta criança para uma família que possa criá-la com amor e dar a ela a condição de dignidade e vida. Então, é o que a gente sempre diz no ditado popular: não se resolve um problema gerando outros problemas, né? Então, foi gerado um problema por infelicidade, mas não seria a solução causar um outro problema, no caso, tomando um medicamento abortivo, né? Então, penso que seria mais ético. Eu gostaria de fazer só a segunda pergunta sobre o conceptivo. Aquele através do adesivo, ele corre risco? Tem os riscos também, porque é hormônio sendo jogado na corrente sanguínea da mulher. Então, o adesivo tem hormônios, né? O estradiol, você tem o progestágenos também. E esses hormônios vão estar numa quantidade além do normal, mesmo que em pequena quantidade além, mas vai estar um pouco além. Então, as mesmas complicações podem ocorrer, como a trombose, infarto, AVC, tá certo? Mas aquela complicação hepática, né, que é a mulher quando toma um anticoncepcional oral, que o fármaco é metabolizado no fígado, ela não vai ter. Mas as demais têm, porém em menor quantidade. A vantagem do adesivo é só a praticidade. Colocou, tirou uma semana, arrancou, coloca outro, tira outra semana, arrancou. A praticidade não vai envolver nem nada que você vai tomar, que vai causar uma gastrite, e nem nada que vai colocar intravaginal, que causa um desconforto, né? No entanto, foi feita até uma pergunta também, a mim, no intervalo, quando há o desenvolvimento de uma hipersensibilidade mamária, né? E também quando há parestesias, quando as mãos elas ficam assim dormentes, né? Então é um outro efeito colateral. De maneira que a mulher, junto com o seu médico, ela deve procurar, e até com o aconselhamento pastoral e mediante do conhecimento de como funcionam esses anticoncepcionais, procurar junto com o marido e o médico qual o método mais adequado. Então, você quer usar um anticoncepcional, não se deixe levar pela amiga, pela colega, por algum conselho externo. Procure um ginecologista. E vá com o seu marido. Porque o marido, em última instância, é o que é o responsável pela família e pela reprodução. Então, vai os dois na consulta. E lá você pergunta: doutor,
me explica aí quais são os anticoncepcionais, aqueles que causam menos efeitos, porque é esse aí que eu quero usar. Aí ele vai explicar e o casal vai tomar a decisão sobre qual ele quer. Mas o adesivo realmente, ele tem a possibilidade de gerar os mesmos efeitos colaterais, em menor quantidade, é lógico, mas pode gerar do que do anticoncepcional oral e o anticoncepcional injetável. Se está tendo os sintomas, pode ser específico daquele tipo de anticoncepcional também. Então vale a pena voltar com o ginecologista e de repente ele passar um outro anticoncepcional com uma taxa menor de hormônio e de repente aquele sintoma da sensibilidade mamária em excesso pode até passar. Então às vezes mudando o método você pode até melhorar de um sintoma. Vale o campo. Eu tinha 3 perguntas, mas acredito que o senhor respondeu a minha primeira, que era em relação ao ato de conceder a vida em si. Então, o senhor explicou que é no ato do espermatozoide ali se encontrar com o óvulo e ali formar o zigoto. Então, o senhor já acredita que naquele ato ali já tem a concepção da vida, não é assim? Eu acredito. Então, o senhor discorda com a ciência, que a ciência explica que a vida não começa aí, mas sim no ato do zigoto fazer o processo de nidação com o útero. Discordo. Discordo de alguns cientistas que pensam assim. Porque tantos outros, como por exemplo, Moreland e Pessoa, no livro Embriologia Clínica, que é um livro básico de embriologia e um livro seminal utilizado por todas as faculdades de medicina, genética, farmácia. Neste livro, ele fala que, invariavelmente, a vida potencial é iniciada no ato da concepção. Então, eu tenho pelo menos uma base médica de geneticistas importantes, de embriologistas importantes, me dizendo o contrário, que não é na anidação ou nidificação, quando o ovo já formado se implanta no útero, mas é na fertilização, quando geralmente isso é feito nas trompas, né, ou nas tubas uterinas, quando o espermatozoide se encontra com o óvulo. Existem outras teorias. Algumas teorias vão dizer que a vida ocorre, a formação da vida apenas no 14º dia. Algumas vertentes judaicas vão dizer que é no 14º dia. Outros vão dizer que é no 2º dia ou no 3º dia, quando gêmeos podem ser formados ainda a partir de um único ovo. E esse ovo pode se bipartir e dar formação de 2 gêmeos. Mas veja, mesmo que seja no 2º dia, e não na fertilização em si, o material vital já estava e começou quando? O material vital para os 2 gêmeos existirem foi na fertilização. Então, potencialmente, psicológica e filosoficamente, a gente tem que ver quando é que homem e mulher se unem de fato e há possibilidade de vida real. É somente quando o material masculino encontra o material feminino. Então, neste caso, o momento em que o material masculino encontra o material feminino é na fertilização. Os que argumentam sobre a nidação, eles vão falar em termos de casa, né? Ou seja, de albergar, de um ambiente. Mas é um ambiente para o bebê que já está vivo. É uma casa para um bebê que já está buscando a casa. Então, quem argumenta assim, em geral, quer dar um motivo para cometer o uso da pílula do dia seguinte, coisas desse tipo, né? Mas eu, particularmente, estou respaldado por Moreland e Pessoa, estou respaldado pelo pensamento jurídico. O pensamento jurídico nas principais constituições, no Código Civil, no Tratado de Costa Rica e também na Declaração de Direitos Humanos da ONU, diz que todos têm o direito à vida e até mesmo o nascituro. E onde é que se forma o nascituro? É na fertilização. Então, o ser vivo, o ser humano, ele é gerado inicialmente no ato de fertilização, amparado juridicamente em qualquer constituição de respaldo no mundo,
amparado por alguns cientistas, mas eu concordo com o senhor, a maioria dos cientistas vai dizer que a vida vai começar, na verdade, no terceiro trimestre, né? Quando a formação do sistema nervoso central já está completa. Porque para eles, vida implica em funcionamento do cérebro, né? E é por isso que o mesmo mecanismo de morte é usado hoje. Ou seja, quando a pessoa morre, o cérebro, a morte cerebral, termina a vida. E quando começa a funcionar o cérebro, o início da vida cerebral é que começa a vida. Mas eu pergunto, o cérebro funcionando na terceira semana, no terceiro trimestre da gestação, colocar 12 semanas, cérebro plenamente funcionando a partir da 15ª, 16ª semana de gestação. Aquele ser que existia 10 semanas antes, não era um ser humano? Era um coração batendo e tudo, e não havia vida ali, foi só depois que o sistema nervoso foi formado. Lembre-se, ele foi formado no sentido de diferenciação de folheto embrionário. Mas a unidade neuronal primordial já existia. Ela apenas se desenvolveu. Apenas as conexões foram se desenvolvendo de uma maneira mais densa. Mas a vida primordial já existia. Eu acredito que muito do que tem se dito é justamente uma tentativa argumentativa para dar apoio ao aborto. Uhum. Tem que se estender o máximo possível para poder enxergar como normalidade o ato, né? Então, quanto mais você adiar a ideia de vida, mais eles terão respaldo para poder usar a prática abortiva, né? Então, e a gente já vê em casos aí absurdos de crianças já na sua total fase completa, e eles tentando encontrar argumentos para abortar, né? Enfim, eu acredito que é só uma tentativa disso, né? E quando falamos em ciência, a gente tem que se perguntar que tipo de ciência. Porque a filosofia por trás de muitos cientistas é uma filosofia esquerdista, ateísta e anticristã. O maior órgão hoje, o maior jornal médico hoje, o Lancet, é um jornal vendido a esquerdistas. Os médicos, os editores gerais daquele jornal são esquerdistas. E quais artigos que estão sendo publicados lá? O artigo que defende o infanticídio no momento do nascimento. Quer dizer, a criança nasceu, a mãe tem o direito de matar e de pedir para matar, se assim ela quiser, né? E até mesmo para evitar as complicações de um aborto no organismo dela. Então, para eu não ter prejuízo no meu corpo, eu primeiro tenho esse bebê e depois pode matar ele. Eu já me livrei dele de qualquer jeito e não tive nenhum prejuízo para mim. Já estão defendendo coisas desse tipo. Que tipo de ciência? Ciência ateísta, anticristã, de viés esquerdista. Então é bom pensar nisso, porque a maioria dos artigos que têm sido publicados hoje tem esse viés, e a gente tem que ver que outros cientistas com outra metodologia, com outra formação filosófica, estão também divulgando seus artigos. Então, eu penso que deva ser evitado, assim, em primeira mão, você tomar como absoluto um dado científico que foi publicado em algum jornal expressivo, mesmo médico. Você tem que ver o contraponto que foi feito a isso. E no Brasil tem um contraponto. Eu quero indicar aqui os livros do doutor Hélio Angotti Neto. Doutor Hélio Angotti Neto, ele tem escrito livros contra o aborto. Então ele tem um livro, uma série chamada Desbioética. Desbioética, volume 1, Desbioética, volume 2, Desbioética, volume 3. E agora publicou um livro chamado Bioética, que ele vai fazer a proposição. Ele já provou o que é errado, agora ele vai mostrar o que é certo. Então eu indico muito os artigos e os livros do Dr. Hélio Angotti Neto. Mais alguém? O senhor comentou acerca dos riscos dos métodos contraceptivos hormonais, e a minha pergunta, que até mesmo a ideia que eu tinha até certo tempo atrás, mas a minha esposa, em relação ao casal, que ele tem esse pensamento: eu não quero ter filho agora, e eles optam pelo método contraceptivo hormonal, no caso dos anticoncepcionais.
Certo. No caso, graças a Deus, eu não tenho mais esse pensamento, mas qual o conselho que o senhor daria a um casal, no caso conhecido do senhor, que lhe fizesse esta pergunta: doutor, eu tomo ou eu não tomo anticoncepcional? Eu não quero ter filho agora. Qual o anticoncepcional que o senhor recomendaria que eu tomasse? Qual é o conselho que o senhor daria para um casal desse? Primeiramente, eu perguntaria a eles se eles não estariam dispostos a revisar a opinião atual deles. Você já pensou que, se você está querendo se livrar de problemas, quanto mais velho você ficar, mais indisposto para cuidar de crianças você vai estar. Tanto fisicamente, né, quanto psicologicamente. Então não é melhor ter os filhos mais cedo, e aí quando você ficar velho, você já vai ter filhos que vão lhe ajudar no trabalho, no seu trabalho do dia a dia. Então eu tentaria mostrar os benefícios de ter filhos mais cedo. Se mesmo assim eles querem evitar os filhos agora, então eu vou lhe mostrar quais são os efeitos colaterais dos anticoncepcionais. São esses e esses. Né? E eu indicaria que eles fizessem o método, os métodos mesmo de tabela, né? Ou um método combinado, tabela com o método de Billings, com o método da temperatura corporal basal, e se tiver dinheiro, compra o Persona, e é fácil você saber que dia a mulher está fértil e que não está. Agora, esse é o ideal. Agora, dificilmente a pessoa vai ter condições psicológicas e disciplina para fazer isso aí sempre. Então, o método que vem na mente logo de cara é o método anticoncepcional. Eu prefiro o método, entre os anticoncepcionais hormonais, eu prefiro o método injetável. Porque é mais fácil de lembrar, é mensal ou trimestral, e porque não tem a metabolização hepática. Então, uma das vantagens é essa. Indicaria também o método adesivo, né? Então, acho que o adesivo ou o implante percutâneo também seria uma boa, melhor do que os métodos que eu já falei aqui. E tentaria levá-los a pensar que isso deva ser feito por pouco tempo, porque quanto mais anos a mulher toma anticoncepcional seguidamente, mais chance de risco de desenvolver aquelas doenças ela tem. Então, 2 anos no máximo, 3 anos, e aí você tem o seu filho. Seria esse o conselho que eu daria. Uma pergunta que é do Matheus. Ele tocou um assunto bastante interessante. Se chegasse um caso para o senhor, aqueles casos que a mulher está grávida e ela corre risco de vida, e ela tem que optar entre a sua vida e a vida do seu filho. Se um caso desse chegasse até o senhor, qual seria o seu procedimento? Como o senhor procederia diante dessa situação? E aí eu não sei não. Aí eu não sei. Mas eu penso que a família, em geral, tende a pensar na salvação da esposa. É a minha opinião. Eu acho que a marido e a esposa tendem a achar que, havendo risco para os dois, e uma esposa já constituída, principalmente se ela já tiver outros filhos, em geral, eles vão optar pela salvação da mãe. Mas a mãe, na maioria das vezes, se ela for certificada de que a escolha é entre ela e o bebê, ela vai querer o bebê. Aí o dilema é grande. Eu confesso que eu não sei resolver esse dilema aí não. É uma das poucas perguntas nessa área que eu não tenho resposta certa. Mais alguém? Lucas Paes? São 2 perguntas, né? Faça uma. A primeira é um conselho prático. Na verdade, as 2 são conselhos práticos, né? De uma pessoa que tem problemas de engravidar, é infértil, e ela quer ter filhos, e aí a pergunta, né, o conselho é: quais os métodos melhores para se fazer para engravidar? Certo. Então, primeiro, essa mulher com o seu marido vão fazer, então, exames, né?
e vai descobrir como é que está o espermograma do esposo, a fertilidade dos espermatozoides dele, e a mulher como é que está o útero e os ovários e os hormônios dela. Se tudo estiver ok, o médico vai pedir dias específicos para que eles tenham relação sexual, aquela data mais provável da fertilidade no ciclo, e muitas vezes vai estimular isso com algumas medicações também, que podem induzir a fertilidade maior em determinado momento do ciclo. Então ele vai passar remédios. Não resolveu, estudou o caso, descobriu que há uma inviabilidade e a vitalidade dos espermatozoides é pequena. Então ele vai tentar uma inseminação artificial. Não resolveu com a inseminação artificial, ele pode abrir mão de um mecanismo chamado fertilização in vitro. A fertilização in vitro você pega alguns espermatozoides e alguns óvulos da mulher e vai juntar com o sêmen do homem. E a partir dali aqueles óvulos vão fecundar e vai inserir aquele ovo dentro da cavidade uterina da mulher para que ela possa ter o filho. Então, há essas possibilidades. Aí é o seguinte, corre o risco de alguns embriões formados não serem colocados na mulher. E para nós, onde é que começa a vida? É quando o óvulo se junta com o espermatozoide. Aí, se você desprezar aqueles embriões formados, ou aqueles blastocistos, você vai estar matando. Então, se uma mulher quiser fazer a fertilização in vitro, que ela utilize todos os blastocistos ali que ela pegou, que o médico pegou, e coloque dentro dela, correndo o risco de ter trigêmeos, quadrigêmeos, mas ela vai fazer assim. Porque, do contrário, os sobrantes ou os sobrenadantes que estiverem ali, se forem desprezados, vão estar sendo assassinados. Okay. A segunda pergunta era sobre a questão da mulher que tem problemas de saúde, né? Toda gravidez para ela é um risco de vida. E aí, ela, no caso, qual seria o método melhor, né, para o casal, né? Seria vasectomia, laqueadura, se é bíblico fazer isso, se você está ferindo algum princípio? Não há nenhum princípio básico do cristianismo ferido pelo uso da vasectomia ou da laqueadura. Mas há um princípio da integridade corporal, né? A infertilidade, né? A pessoa vai ficar infértil. Ela vai perder os poderes gonadotróficos que ela tem, ou seja, de poderes de gerar filhos. Então, em certo sentido, há esse dilema aí. Então é pensar primeiro, tem quantos filhos o casal? Tem um filho? Tem dois? Beleza. Então, é o meu caso, né? Eu tinha dois. Eu disse ao cirurgião, pode laquear. Eu estava lá do lado dele na hora que ele estava terminando, né, o parto. Terminou o parto, beleza. E aí, doutor? É para laquear? Eu disse, pode laquear. Pois você me acredita que ainda hoje eu tenho assim alguns problemas e fico pensando, será que eu agi certo pedindo para laquear? Né? Então, é possível que a pessoa que faça uma laqueadura, uma vasectomia, ela tenha implicações psicológicas para o resto da vida. Porque aí depois pode se arrepender, porque aí depois ela pode querer ter filhos de novo e não vai tê-los. Né? Então, para tomar uma decisão dessa, definitiva, o casal tem que orar muito, tem que conversar com o seu pastor, tem que saber que pode ser que eles sofram muito psicologicamente depois, pode ser que um dos cônjuges morra, né? E se o que morrer, e se o que ficar foi aquele que fez o procedimento, ele não vai mais poder ter filhos com um novo cônjuge, né? Mas não é nem para pensar assim, né? Porque se você pensar assim, você está pensando no segundo casamento. Você tem que pensar que vai morrer primeiro do que a sua companheira, tá? Para não dar a tentação de querer casar com outra, né? Então, não pense assim. Então, eu acho que só deve ser feito em último caso. E nesse caso de correr risco de vida, se já tiver filhos, eu acho que é válido fazer, mas sabendo, você vai sofrer com isso e pode ser que você se arrependa futuramente. Ok, vamos caminhando para o fim. Quem tem mais perguntas, quem não fez ainda? Sansão. Doutor, Sansão essa e depois pergunta o senhor era minha. Evandro.
Eu queria saber qual os métodos que eu devo usar com a minha esposa, né? Que ela está grávida e sofre de pressão alta. O que eu devo fazer? Que tipo de acompanhamento eu devo ter com ela? Ah, tá. Aí sim. Aí não tem a ver com a contracepção, porque ela já está gestante. Então, a hipertensão arterial, em geral, ela não é um motivo que contraindica a relação sexual do casal durante a gestação, né? Então, pelo fato dela ser hipertensa, isso não impossibilita o casal de manter relação sexual. Primeiro ponto. O que ela deve fazer é ter um acompanhamento pré-natal mais rigoroso. Então, se ela já faz o pré-natal dela, ela vai ser encaminhada para um médico especialista num pré-natal de alto risco. E neste pré-natal de alto risco, o ginecologista obstetra vai prescrever medicações para controlar a pressão dela. Em geral, é a medicação chamada metildopa. Se mesmo com essa medicação, metildopa, a mulher não consegue controlar a pressão, então ela já tiver estágios mais avançados da gravidez, no segundo ou no terceiro trimestre, o médico pode abrir mão de outras hipóteses, outras possibilidades. Uma delas, interromper a gravidez no terceiro trimestre para ter o filho antes de chegar ao período do parto normal. Então aí o bebê vai ser prematuro, mas aí livrou a mulher de um risco maior na frente. Segundo, ele pode ter outros antihipertensivos que ele pode usar para fazer com que aquela mulher tente melhorar da sua situação de hipertensão arterial, e ela não pode comer sal de jeito nenhum. Tem que parar de comer sal, né? Ela tem que ter uma alimentação mais saudável, uma alimentação totalmente ausente do sal, porque senão essa pressão não vai controlar. Então, hábitos alimentares, fazer uma caminhada regularmente, né? Então, hábitos mesmo assim de mudança do estilo de vida, o uso do antihipertensivo acompanhado pelo médico, né? E uma vida mais tranquila, sem fazer muitos esforços, sem estar carregando muito peso, sem estar trabalhando excessivamente. Mas até onde eu tenho estudado, a relação sexual, ela não é comprometida por conta da hipertensão. Ok, observando. Boa noite, obrigado pelos seus esclarecimentos. A minha pergunta é o seguinte, na visão da igreja, qual a melhor forma de um parto? Seria o parto cesáreo ou o parto natural? Porque, segundo informações de algumas mulheres que falam, é preferível o parto cesáreo por ter menos dores e não ficarem todas arrebentadas, o que ocorre no parto normal. Isso é verdadeiro? Então, também algumas pessoas dizem que o homem, que é homem, não deixa sua esposa se submeter a um parto normal, porque a mulher fica só o bagaço, literalmente. E o corpo da mulher já não é mais de nada, segundo informações de algumas mulheres por aí. Fica semelhante, ela faz um comparativo semelhante a um pote. Poderia comentar sobre as consequências corpóreas, corporais para os dois tipos de partos? Sim, sim. Muito bem. Não há um absoluto bíblico, uma prescrição bíblica sobre tipos de parto. Até porque naquela época não havia convencionadamente a prática do parto cesariano, né? O parto cesariano porque foi feito com césares, né? E foi tentado fazer esses partos na época do cesaropapismo. Mas depois, essa prática foi melhor desenvolvida e a partir do século XVIII, século XIX e mais precisamente início do século XX, a prática é bem segura. Qual é a questão do problema teológico? É aquela frase de Deus para a mulher, né? Em meio a dores, darás à luz a filhos. Mas será que Deus está dizendo com essa frase que é proibido a mulher ter um parto cesáreo? Eu creio que não. Eu creio que o que Deus está dizendo a Eva ali, como maldição, é que o processo natural do trabalho de parto gera dores, né? Mas ele não está dizendo que se a mulher tiver um mecanismo médico que inibe essas dores, por meio de um parto cesariano, que ela está em pecado. Mas qual é o problema do parto cesariano para mim? O problema do parto cesariano é o pós-operatório e as complicações pós-operatórias. Recuperação mais demorada, né? A mulher pode ter complicações de perfuração intestinal,
perfuração de bexiga, né? Sem contar que ela pode criar aderências e ter dores muito grandes por um período extenso de tempo, né? Então, tudo isso são complicações de um parto cesáreo. O parto normal, a mulher vai ter algumas dificuldades se o cirurgião que fizer o parto dela, na hora de fazer a episiotomia, de fazer o corte, né, na vagina dela, quando for fazer a reconstituição, se ele não for um perito na prática cirúrgica, na técnica cirúrgica, ele pode deixar meio feio mesmo o órgão genital da mulher, a vulva da mulher. Então vai ficar reconstruída de uma maneira esquisita. Então é por isso que a mulher, ela deve procurar um profissional habilitado, com capacidade, com perícia cirúrgica, para fazer, se for o parto normal, a sua laqueadura e vai fazer a rafia, né, a costura do órgão dela, e vai ficar perfeitinho. Não tem nada a dizer que fica ruim, que fica troncho, que fica estragado, não. Fica normal, fica natural, preparado para o próximo ato. O problema é o quê? É que com o passar do tempo, né, a musculatura vai perdendo a sua viabilidade depois de muitos partos. A mulher pode ter o que a gente chama de distopia genital, e aí o útero pode baixar, a bexiga pode baixar, ela tem dificuldades até no ato sexual, e aí ela vai abrir mão de um mecanismo lá na frente chamado exatamente de colpoperinioplastia. Então ela vai fazer uma chamada períneo, ela vai fazer uma cirurgia para corrigir aquele defeito estético e fisiológico. Mas eu sou particularmente adepto de o seguinte: tem todas as condições para ter o parto normal, é muito melhor que ter um parto normal. E sou um dos que estimulam ter parto normal. Mas se a mulher decidir não ter as dores e quer ter o parto cesáreo, eu explico para ela. Eu não sou obstetra, mas eu sempre explico, porque eu faço acompanhamento de gestantes também. Você pode ter complicações no pós-operatório. O problema não é querer fugir da dor. O problema são as complicações pós-operatórias. Você está disposta a isso? Estou. Então pronto. Pode fazer. Então, não vejo nenhum problema em nenhum dos partos. As implicações estéticas eu explico e deixo o casal resolver para si. Para mim não há nenhuma questão teológica em jogo aí não. Agora, doutor, me corrija se eu estiver errado. O parto cesariano, inicialmente, ele era feito em caso de emergência, não era assim? Não era visto como algo, um procedimento natural. Correto. Ele se tornou natural depois, né? Correto. Com a perfeição, as melhorias. Então, inicialmente... Obstetra querendo ganhar dinheiro. Né? É. Pronto. Porque a ideia de pressupor que o indivíduo não foi feito para ser aberto. Isso. Né? Então, todo procedimento dessa natureza acaba provocando também consequências além do natural, já que o homem não foi feito para ser aberto, né? E aí se tornou convencional ser aberto simplesmente para evitar-se dor. Então, nessa tentativa de não sentir dor e ser submetido a um ato não normal, por ser submetido a uma abertura, né? Será que não seria um fator importante a ser considerado para as mulheres? Correto. Eu penso assim, a motivação que leva uma mulher a querer ter o parto cesáreo, muitas vezes é egoísta, e é uma motivação que, se ela pensar bem, ela está jogando aí com uma faca de dois gumes. Está se libertando de uma dor por um lado e está ganhando uma dor crônica por outro. Então, eu acho que a questão da abertura cirúrgica realmente é uma complicação que ela precisa avaliar, e eu também sou daqueles que estimulam o parto normal. Há implicações pecuniárias envolvidas aí, com certeza. Então, é estimulado muito o parto cesáreo para se ganhar dinheiro. Aí o governo federal teve uma estratégia. Não, vamos monetarizar agora o parto normal. Se um médico fizer um parto normal, ele ganha mais dinheiro. Mas pela tabela do SUS é uma mixaria. Então é muito melhor você fazer um parto cesariano ganhando R$3.000 no particular, do que fazer um parto normal que você vai ganhar muito menos do que isso, né? Então, eu acho que é essa questão que está envolvida. Mas eu concordo com o senhor. O natural, e eu acho que o que a mulher deve pensar é o seguinte: o parto normal, condições fisiológicas, de melhor recuperação e de menos traumatismos para mim, é o parto normal.
Vamos encerrar com a sua pergunta. Doutor, a minha pergunta é o seguinte, o parto cesáreo, ele não veio com essa revolução feminina, essa revolução Sexual. moderna, né, Tá dentro. de aliviar algumas queixas das mulheres e também a praticidade, né, como Tá dentro. acomete também a redução no tempo do aleitamento materno, né? Isso tudo veio com essas modernidades, é isso? Concordo, é isso mesmo. Então, é isso que o pastor Adelmo me alertou aqui agora há pouco. Rapaz, isso aí está dentro de uma trama que leva a mulher tanto a querer desejar cada vez mais o parto cesáreo, quanto a revolução sexual também, impingir na sociedade aquilo que ela desejou, que é o quê? Mulheres que se traumatizem mais, consequentemente pode ter uma infertilidade depois disso aí, complicações, não desejar ter filhos, e aí há essas facilitações que findam trazendo problematizações posteriores. Então concordo, está dentro do bojo da revolução sexual, mas eu falo novamente, não acho que por si só, o parto cesariano é pecaminoso. Eu acho que deve ser colocado como uma possibilidade somente em último caso. Mas se você fizer uma pesquisa até mesmo no meio evangélico, a maioria das mulheres querem só o parto cesariano e o marido também concorda com isso, porque ele não quer ver o sofrimento da mulher, né? Mas eu volto a dizer, eu insisto no parto normal, mas também não penalizo excessivamente aqueles que optaram pelo parto cesáreo, tanto quanto eu penalizo aqueles que usam determinados métodos contraceptivos e coisas desse tipo. Alexandre. Doutor, a gente foi falado aqui muito sobre o aborto, né? Certo. Existe o aborto que a mulher toma o remédio para abortar, né? E também aquele que ela perde, que é espontâneo. Nos dois casos, quais são os prejuízos? Se há diferença dos prejuízos no corpo da mulher, o que é espontâneo e o que ela toma remédio para abortar, e quais são esses prejuízos? Certo. Se ela pode engravidar novamente, como é que fica essa questão? Boa pergunta. Uma diferença primária é que o aborto espontâneo não é pecaminoso. O aborto espontâneo não é pecado. A mulher não tem controle sobre aquele aborto, foi espontâneo, aconteceu. O aborto provocado, ele é pecaminoso, porque a mulher desejou abortar e quis tirar aquela vida que está dentro dela. Segunda coisa, as complicações de um aborto espontâneo para um aborto provocado são diferentes. Porque o aborto espontâneo, em geral, ele ocorre nos estágios iniciais da gestação. Então ele pode gerar um sangramento excessivo, ele pode deixar restos ovulares, que se não fizer uma curetagem bem feita, a mulher pode ter complicações, pode até perder o útero, pode até ter que fazer uma histerectomia depois. Então, esse é o cuidado, tanto no espontâneo quanto no provocado. Abortou, então tem que fazer a curetagem bem feita, com controle ultrassonográfico e tudo mais. Agora, quais são as complicações? Complicações do aborto provocado, sentimento de culpa, né? Sentimento de depressão, ansiedade por aquela prática. A mulher pode também ter uma diminuição da fertilidade, uma dificuldade para engravidar novamente. A mulher, ao abortar, ela pode ter também rupturas na parede uterina, então ela pode ter complicações na sua anatomia, complicações fisiológicas. A mulher que tomou o remédio para abortar, ela pode ter aqueles fenômenos todos que eu falei, tromboembolismo, AVC, diabetes, todos os mesmos sintomas que podem ser ocasionados na mulher que toma o anticoncepcional hormonal, pode vir na mulher que abortou. Sem contar que ela pode ter uma hemorragia incontrolável e ela pode morrer sangrando também. Então, essas mulheres que abortam por aborto provocado têm mais chance de ter complicações do que aquela que aborta espontaneamente. Quem é que aborta espontaneamente em geral? É quem tem problema reumático de lúpus, tem problema de síndromes, algumas síndromes como síndrome do anticorpo antifosfolípide. Aí essa mulher
dificilmente vai conseguir segurar uma gestação. Mulheres que têm adenomiose, né? Então, essas mulheres aí certamente vão ter dificuldades para engravidar. O que é que você tem que fazer? Elas têm que procurar um obstetra, fazer um acompanhamento, tomar remédio, e muitas vezes elas conseguem segurar a gestação até o final. Aí é aquela pergunta, né? Eu vou tentar e perder tantos filhos até conseguir engravidar? É um dilema que o casal vai ter que resolver diante de Deus e com aconselhamento pastoral e médico, né? Ou seja, se o desejo de vocês é ter filhos, então vocês vão até as últimas consequências pedindo que Deus dê saúde à esposa e que uma hora ele consiga fazer com que aquele bebê consiga ir até o final da gestação. Mas em tese seria mais ou menos isso aí. Okay. Irmãos, já passamos 1 hora nesse momento de perguntas e respostas. Vamos encerrar esse momento. Obviamente, talvez se poderia ter outras perguntas a fazer, mas acho que por hora tá bom. A gente já sugou o doutor por demais, palestrou mais de 1 hora e respondeu aqui também 1 hora. Mas que fique aí as considerações feitas. Não faça nenhum procedimento sem você consultar um médico especialista, isso, sem você consultar seu pastor. Isso. Extremamente importante a gente pensar sobre essas questões juntos. Isso. Não confie demasiadamente naquilo que você escuta fora. Isso. São questões espirituais, de ética cristã, de saúde. Então são questões que precisam ser realmente discutidas com seriedade. Correto. Por isso nós estamos aqui com essa palestra e trouxemos o Dr. Fares como homem profissional da área, mas acima de tudo também como cristão, temente a Deus e que tem a palavra de Deus como os fundamentos para a sua vida, certo? Então, pense sobre isso. E o meu objetivo principal, irmãos, também com essa palestra, é de nós tratarmos sobre esse medo. Não sei se o doutor percebe, mas há um medo que tomou conta de todos nós quando a questão é filhos. Percebo. Né? Por exemplo, com um casal que tem uma vida normal, sadia, sexual, quando há qualquer problema de esquecimento do medicamento, é um pavor que se toma conta de nós. Meu Deus, eu vou engravidar, como se a gravidez e um filho fosse um grande problema em nossas vidas, né? E eu fico muito quando engravida, às vezes a primeira reação é de um espanto um tanto quanto triste, até isso, que a alegria venha. Isso. Mas primeiramente um espanto triste. Isso. E eu tenho visto no nosso meio, por exemplo, eu fico muito admirado hoje quando eu vejo famílias cristãs. Você colocou aquela família do David Young, belíssima. Quando eu vejo famílias grandes, de muitos filhos, eu fico triste quando eu escuto pessoas dizendo assim: esse pessoal vive na pré-história, não são informados não, será que nunca ouviram falar sobre contraceptivos? Nos parece que pessoas que têm muitos filhos são vistas hoje nos nossos dias como pessoas que parece que não têm educação, são pessoas ignorantes e que por isso saem fazendo muitos filhos, né? Então nós temos nos preocupado com toda essa mentalidade e o nosso objetivo é ter um estilo de vida saudável, com base na perspectiva cristã, tentando ajustar nossa vida ao ideal de Deus. Então, eu espero que as contribuições tenham ajudado você a refletir sobre o assunto. Seja curioso, continue pesquisando, indo além, tem muita coisa a ser debatida. Infelizmente, como já foi dito, pouco material, né? Pouco. Esteja orando pelo Dr. Fares, né? É um homem que tem muito potencial para produzir ainda mais. Eu disse para ele que os vídeos que serão editados daqui vai percorrer todo o Brasil. E vamos usar esses vídeos para divulgar. Muita gente de Fortaleza me pediu muito para que fosse gravado, tem muito desejo de ter esse material. Então vamos estar divulgando, pensando sobre isso e levando essas informações para outros a fim deles refletirem. Considerações finais, deixe a sua vontade. Não, meus irmãos, eu só quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus pela oportunidade, depois ao pastor Adelmo pelo convite, né? Também tenho uma grande afeição pelo Gabriel, né? A colega, inclusive, ele é um contribuinte do meu blog, sempre traz boas reflexões. E dizer que me sinto muito honrado em ter estado aqui com vocês.
em ter trazido essa contribuição daquilo que eu tenho pesquisado e deixar esse alerta do pastor Adelmo. Estudem. Estão com dificuldade sobre o tema, estudem, né? E certamente Deus, com a sua palavra, haverá de dar iluminação e direção para a vida dos irmãos. É um tema complexo. Tem coisas a serem estudadas a mais. Por exemplo, está faltando pesquisa sobre a reprodução no século I da era cristã. Então, talvez você vai ser essa pessoa que vai saber como eram os hábitos reprodutivos dos apóstolos, dos irmãos da igreja primitiva. Está faltando pesquisa aí, né? Está faltando pesquisa sobre a fertilização in vitro. Está faltando pesquisa sobre inseminação artificial, sobre células-tronco. Então, é um tema difícil, é um tema árduo, mas que merece nossa atenção, porque mexe diretamente com a gente. Não é coisa de mulher, não. É coisa de mulher, de homem, de criança, de jovem, de adolescente. Então, meu muito obrigado, e fica aqui o meu alerta, desejando que Deus seja benéfico com o seu casamento, que você tenha muitos filhos. Se você tem o desejo de não ter filho, que esse desejo mude, que a sua família venha aí 8, 10, 15, 20 filhos, para a glória de Deus, se assim o for. Então, muito obrigado, brincadeiras à parte, eu fico muito feliz com que eu ouvi hoje aqui o interesse dos irmãos e que essa igreja cresça no conhecimento e na graça do nosso Deus. Amém.